Sexto ano, vamos à correção da atividade do dia 8 deste mês. O objetivo é identificar o tema de um texto. Para identificarmos o tema de um texto, é necessário a gente compreender o sentido global do texto. O tema, lembrando que tema é a mesma coisa que assunto do texto. Vejamos as questões. Nós temos um texto que fala sobre a Mata Atlântica. Vejamos. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o nordeste até o sul do país. Hoje restam apenas 7% da vegetação, abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos, 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1.020 de pássaros. Boa parte dessas espécies só existe na Mata Atlântica. Onde foi encontrado esse texto? Fonte Nova Escola, março de 2009. Primeira questão, qual é o assunto desse texto? Letra A Constituição da Mata Atlântica. Letra B, a extensão do litoral brasileiro. Letra C, o desaparecimento da floresta. Ou letra D, o descobrimento do Brasil. Se formos usar uma estratégia bem prática, de irmos eliminando o item que nada tem a ver, possamos de cara eliminar o item D. Então, vamos analisar o A, B e o C. O item D não tem nada a ver com o texto, porque o item D não fala de descobrimento do Brasil, e sim da Mata Atlântica. Voltamos aqui. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral. Hoje restam apenas, vejam essa informação aqui. Então, A, B ou C, a constituição da Mata Atlântica, extensão do litoral brasileiro, o desaparecimento da floresta. Entre A, B e C, podemos ir eliminando a letra B, porque não fala dessa extensão do litoral brasileiro. Essa informação é uma informação muito específica e não o assunto do texto. Então, vamos ficar entre A e C. A constituição da Mata Atlântica, o desaparecimento da floresta. Hoje restam apenas 7% da vegetação. Ele vai dizer o que tem. Boa parte dessas espécies só existe na Mata Atlântica. Então, está mais para ser o quê? O desaparecimento da Mata Atlântica, dessa floresta. Então, o item certo é a letra C. Primeira questão, letra C. Essa questão aqui ela foi eliminada porque está embaçada, não é isso? Vamos para a questão 3. Lê o texto a seguir. O homem faz o clima e faz mal. A interferência do homem no meio ambiente pode acelerar em milhares de anos os processos naturais de mudanças climáticas e trazer graves consequências à vida na Terra. O consumo desenfreado e a explosão demográfica têm sido fatores de forte influência entre as atividades humanas. Em consequência, fenômenos como a elevação da taxa de emissão de gás carbônico na atmosfera podem atingir picos incontroláveis em poucas décadas, sem que a vida na Terra consiga se adaptar. Se nada for feito, daqui a um século poderemos viver num ambiente de catástrofe. Se a temperatura não parar de subir, daqui a cerca de 100 anos, poderemos ter grandes mudanças na ocorrência de fenômenos como tormentas e furacões. A elevação do nível dos oceanos, consequência do aquecimento global, pode levar o mar a invadir parte das grandes cidades litorâneas e se misturar com fontes de água potável, como os rios, que nele desaguam, salinizando-as. Águas provenientes do derretimento dos picos das montanhas geladas poderão invadir vales e cidades em seu entorno. Espécies mais sensíveis correm o risco de extinção, causando desequilíbrio nos ecossistemas e nas cadeias alimentares. O cenário de catástrofe está desenhado, resta ao homem fazer alguma coisa para evitar a concretização dessas profecias. Jimenez Karen, O Homem Faz o Clima, São Paulo, edição especial, as 30 maiores descobertas da ciência, página adaptada. Isso aqui é do ano 2008. Qual o tema central do texto? O texto fala de qual assunto? Que assunto é esse? Ele vem falar de quê? De clima? Ele vem falar da interferência humana, será?
Ou será que é somente o clima? Vejamos que aqui, bem no início, essas duas frases aqui, elas já nos diz de que se trata o texto. O homem faz o clima e faz mal. A interferência do homem no meio ambiente pode acelerar em milhares de anos. Se você for vendo no decorrer do texto, todas as ideias elas estão de acordo com essa frase aqui. A interferência humana no meio ambiente. Então, qual é o tema central do texto? É a interferência humana no meio ambiente ou as consequências da interferência humana no meio ambiente. Mas na outra atividade, que foi retirada do site do professor Adonis, nós vamos reconhecer o tema ou assunto de um texto lido. É o mesmo objetivo. Então, vamos ler aqui o texto. Incêndio atinge barraca de praia na Barra do Ceará, em Fortaleza. Corpo de Bombeiros controlou rapidamente as chamas. As causas estão sendo investigadas. Do G1-CE, ou seja, do G1, que é um site de informações do estado do Ceará, tá? Uma barraca de praia pegou fogo na noite deste domingo, 19, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o teto da barraca, que é feito de palha. O Corpo de Bombeiros disse ainda que controlou rapidamente as chamas e que ninguém ficou ferido. As causas estão sendo investigadas e uma das suspeitas é de que o incêndio tenha sido criminoso. Disponível ou seja, nesse site G1, que é o site de notícias, no dia 25 de agosto de 2019. Qual o assunto principal desse texto? Letra A, as causas dos incêndios. Lembrando que o tema é o principal, um tema mais geral e não um assunto específico. Letra B, o trabalho do Corpo de Bombeiros. Letra C, o turismo nas praias de Fortaleza. Letra D, um incêndio em uma barraca de praia. Se formos a eliminação de cara, o que não está de acordo com o texto é a letra C, o turismo nas praias de Fortaleza. Então, pode estar entre A, as causas dos incêndios, B, o trabalho do Corpo de Bombeiros, ou D, um incêndio em uma barraca de praia. As causas do incêndio é uma informação muito específica e não uma informação principal. Que esse texto vem falando, as causas estão sendo investigadas. Uma informação muito específica. Também podemos eliminar essa daqui. Então, vai ficar entre o trabalho do Corpo de Bombeiros ou um incêndio em uma barraca de praia. Qual dessas duas estão mais completa? O item B ou o item D? A mais completa é o item D, um incêndio em uma barraca de praia. O trabalho do Corpo de Bombeiros já seria uma informação que está dentro do texto, mas não é a principal. Então, aqui, da atividade do site do professor Adonis, a resposta correta é o item D. Leia o texto abaixo. História da tesoura. Não se sabe exatamente, mas acredita-se que os primeiros objetos semelhantes às tesouras tenham surgido no Antigo Egito, em 1500 a.C. Contudo, o formato como conhecemos as tesouras hoje em dia, com duas lâminas assimétricas, foi criado mais tarde, no Império Romano. De fato, os romanos usavam bastante tais lâminas para cortar o cabelo, tecidos e tosquiar animais. As tesouras até então eram feitas de ferro, bronze e apresentavam um corte bastante imperfeito. Um grande avanço nesse sentido foi dado por Robert Hinchliffe, o qual produziu o primeiro par moderno de tesouras em aço polido, realidade que permitiu o aperfeiçoamento do corte e a massificação do uso do objeto. A partir de 1967, novos métodos de fabricação da tesoura foram feitos pela empresa Fiskars Corporation, da Finlândia. Esse texto está disponível nesse site aqui, historiadetudo.com/tesoura, acesso. Esse texto fala sobre, letra A, o surgimento da tesoura, letra B, o Antigo Egito, letra C, os objetos cortantes, letra D, o Império Romano. Mais uma vez, vamos eliminar que não tem nada a ver. Vamos eliminar o Império Romano porque ele cita-se no texto, mas diz que é o formato das tesouras que foi criado no Império Romano e não o texto está falando especificamente do Império Romano. Não é isso.
o texto em si, ele fala mais de quê? Da tesoura, não é isso? Ele fala de objetos cortantes? Sim, ele fala de objetos cortantes, mas a ideia principal, ele está falando de um objeto, que é o quê? Essa tesoura. Então, a resposta certa é a letra A, o surgimento da tesoura. Questão 2, letra A. Texto da questão 3. Preguiça. O bicho preguiça é um animal que apresenta como uma de suas principais características lentos movimentos, o que é lembrado até mesmo pelo seu nome. Também apresenta longas garras que o auxiliam a subir nas árvores, onde eles passam praticamente todo o tempo. Alimentam-se principalmente de folhas e apresentam baixo metabolismo. Os filhotes já se alimentam de folhas desde a primeira semana de vida, embora a amamentação dure as 4 primeiras semanas de vida. O corpo do bicho preguiça é coberto por longos pelos que podem apresentar uma coloração esverdeada, devido às algas que ali vivem em simbiose, assim como os demais membros da ordem Cynarthra apresentarem cinartria, ou seja, as suas vértebras possuem articulações adicionais. O bicho preguiça é um animal solitário. Após a gestação, que pode durar até 6 meses, o filhote permanece junto à mãe durante os primeiros 6 meses de vida. Em seguida, é deixado. A mãe busca outro local para viver e o filhote passa a viver sozinho. Esse texto fala principalmente sobre a alimentação do bicho preguiça, as características do bicho preguiça, as espécies de bicho preguiça no Brasil, o tempo de gestação do bicho preguiça. Bom, todos esses 4 itens falam sobre o bicho preguiça, não é isso? Vejamos. Ele fala só da alimentação? Não, ele não fala da alimentação, porque ele vai falar da questão tanto como eles se alimentam, como é o corpo, como o corpo é coberto, que ele, depois de um certo tempo, vai se desapegar da mãe. É um animal que apresenta suas principais características: lentos movimentos, certo? Aí vem cá, vai falando da alimentação. Então, tá mais para ser, quando diz o texto fala principalmente, é um assunto global. Então, está mais para ser características. Então, a resposta certa é a letra B. Questão 3, letra B. Texto da questão 4. Água, uma questão de sobrevivência. Ao mesmo tempo que precisamos evitar a poluição dos mananciais, devemos também economizar a água tratada. Deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes nos coloca no rol dos responsáveis. Atitudes de respeito e preservação do meio ambiente, em particular, o uso racional da água, podem ser desenvolvidas a partir de atitudes em sala de aula. Monitorar o hidrômetro, medidor do consumo de água, calcular o consumo de água por pessoa e promover campanhas de redução de gasto são caminhos interessantes para atingirmos tais objetivos. Vejamos as questões a seguir. Qual o assunto principal do texto? Letra A, importância de economizar água. Letra B, a poluição dos mananciais. Letra C, o incentivo ao desperdício de água. Letra D, os benefícios da ingestão de água tratada. Assunto principal. Ele fala da importância de economizar água? Sim. Fala da poluição de mananciais? Não. Este item podemos descartar. Do incentivo ao desperdício? Não. Ele não está incentivando, ele diz o quê? Ele diz, bem aqui, promover campanhas de redução de gasto. Então, não está incentivando ao desperdício. Os benefícios da ingestão da água tratada? Não. Então, a resposta certa é a letra A. Resposta da questão 4, letra A. Certo, pessoal?